Olá, alunos Sinapse! Eu sou Isaura Chimenez, professora de História, e hoje a gente vai retomar o nosso assunto aí de Roma. Vai ser a última civilização que a gente vai estudar em Idade Antiga, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a República Romana. A República Romana, poucos sabem que a gente fala sempre muito sobre o Império Romano, mas a República Romana é o período de maior expansão de Roma. E para retomar esse estudo, a gente vai voltar aí na segunda parte do nosso estudo de Roma. A República Romana ela vai de 509 a.C. até 27 a.C., então é um período bem grande. A República Romana ela vem um pouco após essa monarquia que a gente estudou na aula passada, e ela vem de coisa pública. A etimologia da palavra res pública é coisa pública, mas não se engane, não quer dizer agora que o poder está na mão de todo mundo, até porque considerados cidadãos na Roma Antiga era poucas pessoas. Bem, coisa pública vai se referir quando esse poder ele passa da mão de uma pessoa só, como era a monarquia, e ele passa a ser liderado por uma pequena quantidade de pessoas que são os patrícios, os aristocráticos, os detentores de terra. Então, esse grupo aí que vai liderar essa república serão os patrícios. Esses patrícios eles vão organizar dentro de um magistrado. Os magistrados são as pessoas que têm cargos públicos. Esses cargos públicos eles são gerados dentro do Senado. O Senado é o estima de maior poder que tinha dentro da Roma Antiga. O Senado ele já existia na monarquia, mas ele não tinha tanto poder como ele vai ter aqui na República. E dentro do Senado era onde se criavam as leis, ali era a legislatura, era onde se criavam as leis. Eles não estavam muito observando quem estava liderando de fato, mas sim quem estava elaborando as leis que seriam executadas pelo Poder Executivo. Aqui a gente também não vai ter essa divisão muito clara de papéis, quem é o executivo, quem é o judiciário ou quem é o legislativo. Aqui a gente não tem essa divisão muito clara como a gente tem hoje na contemporaneidade. A gente tem algumas similaridades. Dentro desse Senado a gente vai ter a Assembleia. A Assembleia ela vai levar o nome de Centúria. Então sempre que vocês verem esse nome Centúria, remetendo à Assembleia, o que a gente entende como Assembleia. Esse Senado ele vai ser liderado por dois homens eleitos pelo Senado. Esses dois homens eles vão ser eleitos anualmente. Eles vão presidir o Senado, que é o órgão máximo de poder da República, e eles são responsáveis tanto pelo exército como também pelo poder religioso. Então, um sempre está de olho no outro. A gente vai ter também os pretores. Os pretores são os magistores da justiça. São aqueles que sabem digamos assim, são aqueles que regem as leis de forma indireta, porque até então a gente não tem uma lei pública, uma lei publicada, na verdade. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, esses pretores são os administradores da justiça. Aqui também a gente vai ter os edis, que são as pessoas que vão cuidar da conservação tanto dos abastecimentos de água, como o abastecimento de policiamento das cidades. Eles vão estar sempre de olho se está precisando de fazer uma estrada ou vice-versa. E a gente também vai ter os administradores de finanças. Os administradores de finanças são os questores. Os questores é que vão estar lá recolhendo os tributos, recolhendo aí os impostos da população. E os censos. Os censos, sabe aquela pessoa que vai de porta em porta perguntar quantas pessoas tem na sua casa, quantos trabalham, quantas crianças? Esse censo que hoje a gente aqui no Brasil conhece como o censo do IBGE, ele já existia desde a Roma Antiga, também lá na Roma Antiga, e eles eram conhecidos como censores. Eles contavam o número de cidadãos, eles contavam o número de cidadãos, eles iam procurar saber como eles viviam, se eles tinham saneamento. O saneamento básico aqui não existia, na verdade. O que a gente chama aí de um saneamento mínimo é se eles tinham uma latrina, que era onde eles faziam as necessidades, de forma correta para a época. Então, o saneamento básico em si, de ter um esgoto onde escoava os dejetos nos banheiros, não tinha. Então, as latrinas elas não ficavam dentro dos banheiros. Então, esses sensores eles estavam sempre procurando saber como que estava funcionando essas casas aí dentro de Roma. Pouco a pouco a gente vai ter a plebe ganhando espaço dentro da Roma Antiga. Por quê? Gente, a plebe não necessariamente eram pessoas pobres, eram só pessoas que não tinham títulos
ou não tinham terras, mas podiam ser comerciantes e até mesmo pessoas ricas que se enriqueceram pelo comércio. Só que eles eram conhecidos como plebes porque eles não eram aristocratas, e aqui a gente só vai ter os aristocratas governando, tendo papéis políticos. A plebe, ela vai começar a ficar revoltada porque eles estão inserindo trabalho, mão de obra, dinheiro, eles estão engrandecendo a Roma e eles não estão recebendo nada em troca, nenhuma participação política, nada do que eles almejavam estava sendo discutido dentro ali da Assembleia, dentro do Senado. Então eles estavam o tempo todo buscando participação política. A gente vai ter muitas lutas da plebe para alcançar espaço. Só que aqui a gente vai falar sobre as poucas conquistas que eles tiveram. Porque se a gente for falar sobre todas as lutas, a gente vai pegar muitas aulas e não vai ter fim. Então, as conquistas que a plebe teve, quando ela toma consciência do seu papel social, eles vão começar a lutar contra os patrícios para poder ter um pouco mais de participação, e essas lutas elas vão durar mais de um século. Então, em 494 a.C., os plebeus eles vão ter uma conquista que vai ser a tribuna da plebe. Então, eles vão ter direito de ter uma tribuna para opinar dentro aí dessa tribuna. E mais na frente eles vão conseguir ter uma assembleia da plebe para escolher um magistrado. Então, eles vão ter direito de ter pelo menos um magistrado. Esse magistrado ele não necessariamente precisaria ser plebeu, mas que ele atendesse às necessidades dos plebeus. E em 450, vamos ter a lei das 12 tábuas. Isso vai ser uma conquista. Por quê? Porque até então, aqueles caras lá que cuidavam das leis, eles regiam como eles queriam que as leis fossem executadas. Eles não traziam para as pessoas ter conhecimento o que era certo ou errado, o que era legal ou ilegal. Eles simplesmente executavam de acordo com os seus interesses. E basicamente era o interesse dos patrícios. E aqui, com a lei das 12 tábuas, a gente vai ter essas leis sendo colocadas, como o próprio nome já diz, em tábuas e colocada na frente do Senado, da tribuna ali, para as pessoas terem acesso a elas. Então aí os plebeus eles vão saber o que pode e o que não pode. Eram leis arbitrárias? Eram. Mas pelo menos aqui a gente vai ter o conhecimento das leis, então as pessoas vão saber o que elas podiam ou não fazer. Mais na frente, em 445 a.C., a gente vai ter a lei de Canuleia. A lei de Canuleia é uma lei que ela vai trazer aí a legalidade do casamento entre o plebeu e o patrício, que até então era ilegal. O plebeu não podia casar com o patrício. Vai trazer a legalidade, mas de fato isso não vai fazer muita diferença, até porque nessa sociedade o status social ele é muito importante, então quase nenhum patrício iria querer casar com o plebeu. A gente vai ter um monte de plebeu querendo se ascender socialmente para casar com o patrício, mas de fato mesmo os patrícios vão querer casar entre si e continuar aí o seu status aí social. Em 366, a gente vai ter também uma lei, que é a Lei Licínia Sétima, que vai pôr fim à escravidão por dívida. Aqui a gente não vai ter mais escravidão por dívida e também a gente vai ter que cada ano possa ser colocado um cônsul que fosse plebeu dentro do Senado. E também os plebeus vão conseguir aí também um plebiscito, que vai ser, além deles poderem votar no magistério, eles também vão colocar essas leis nas províncias romanas vizinhas, porque até então essas conquistas ela estava restrita somente a Roma, e aí as províncias que foram conquistadas, esses plebeus dessas províncias, eles não tinham tantos direitos, e aqui com esse plebiscito a gente vai poder expandir esses direitos para as províncias vizinhas. Então, nesse período, como eu já havia falado no começo da aula, esse período de Roma é um período de maior expansão, um período em que Roma vai conquistar vários territórios. E isso vai ter aspectos positivos e aspectos negativos. Apesar Apesar da Roma estar passando por esses conflitos internos, a gente vai ter um período de muita expansão, vai ser um período em que muitos territórios serão conquistados. E essas conquistas elas vão ter consequências. Primeiramente, a Roma ela vai conseguir conquistar toda a Península Itálica, né? Essa botinha que eu já mostrei no mapa para vocês, que é a Península Itálica. E aí a gente vai ter um período de conquista aí com as Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas, elas vão durar de 264 a.C. até 1446. Elas vão ser divididas em 3 grandes conflitos. Por que eles se chamam Guerras Púnicas? Guerras Púnicas porque é uma guerra que vai ser travada entre os romanos e os povos cártagos. Cártagos, eles eram uma colônia dos fenícios, então eles eram conhecidos como os fenícios. Para os romanos, os fenícios eram conhecidos como púnicos. Então pegou esse nome aí de Guerras Púnicas.
Bem, inicialmente, se vocês observarem aqui no mapa, essa parte aqui é a parte do Cartago, e essas outras áreas em verde são províncias, são conquistas do povo Cartago. Só que eles começaram a comercializar com essa combissana. E quando eles começaram a comercializar a combissana, eles começam a querer conquistar esse espaço. E isso vai de encontro com os interesses dos romanos, que eles estão aqui, ó, conquistando toda a Península Itálica e as rotas comerciais. Então eles não querem deixar, não só não querem deixar, como eles querem conquistar as terras dos cártagos, e aí eles começam as guerras púnicas. Inicialmente eles vão sofrer um impacto, porque aqui os romanos eles não eram bons em guerrear no mar. Já os cartagineses, eles eram muito bons em guerrear no mar, então eles vão ter que se adaptar, vão construir embarcações semelhantes à dos fenícios para poder guerrear, e também eles vão construir pontes que, quando eles chegavam perto dos navios, eles colocavam uma ponte para atravessar e fazer aquele combate corpo a corpo. E aqui eles vão conseguir vencer. Eles vão vencer primeiramente, e na Segunda Guerra Púnica a gente vai ter os cartagineses sendo liderados por Aníbal Barca. Esse cara, ele vai conseguir dominar essa parte aqui sul da Península Itálica. Ele não vai conseguir chegar a Roma, porque ele vai tomar conhecimento que os romanos estão atacando Cartago, então ele vai recuar, e quando ele chegar em Cartago ele vai ser vencido. Então ele vai perder, ele quase vai vencer, mas ele vai perder aí a segunda batalha que vai ter nessas guerras púnicas, e a última também eles vão perder, porque os romanos vão atacar. Eles vão primeiramente conseguir essas províncias aqui, essas ilhas, e depois eles vão atacar Cartago, e não só vai atacar, como eles vão pôr fogo e finalizar colocando sal em toda Cartago, para que eles não possam mais conseguir plantar nessas terras. Isso era para mostrar também poder, porque sal naquela época também era muito caro. Então, se você tinha condição de ficar espalhando sal pela terra, então demonstrava que você tinha um poder muito alto. Voltando aqui. Bem, quando eles terminam essas guerras púnicas, a Roma ela vai submeter o seu controle durante quase toda a Península Ibérica, e posteriormente também vai conquistar a Macedônia, a Síria, parte da Ásia Menor, a Grécia, que recebeu o nome de Acaia. Então, para vocês terem noção, isso aqui é tudo que a Roma vai conquistar. A gente tem aqui nessa parte verde a conquista do final do século II, e essa partezinha rosada que é até 44 a.C., quando César morreu. Então, eles praticamente vão conquistar aí quase toda a Europa. Na verdade, toda a Europa, só não parte da Germânia. A gente vai falar um pouco sobre os germânicos mais na frente. E aqui um pouco a parte da Ásia Menor. Então, como eu já havia falado, toda essa expansão, ela vai ter consequências. E as consequências vai ser um aumento significativo de escravos, porque quanto mais povos eles vão dominando, mais escravos eles vão ter, escravos de guerras. Então, isso vai mudar toda a estrutura social de Roma. Como vai ter muitos escravos, esses escravos vão acabar ocupando papéis que antes eram ocupados pelos plebeus. Então, em vez de pagar os plebeus para exercer certas atividades, eles vão preferir colocar escravos que vão trabalhar de graça. Então, os plebeus eles vão começar a empobrecer cada vez mais, porque eles vão ser substituídos por mão de obra gratuita. Então, a gente vai ter também uma profissionalização do exército. O exército, até então, ele era comandado, ele era feito por patrícios. O exército ele não era pago por nenhuma instituição, não era o Estado que pagava o exército. Os exércitos antes eles eram privados, então eles eram custeados pelos próprios donos. Um patrício com muito dinheiro, muitas terras, ele pagava as pessoas para conquistar terras para eles, e dependendo das terras que eles conquistavam, eles acabavam dividindo com o seu exército e vice-versa. Aqui a gente vai ter uma profissionalização desse exército. Como vai ser um período de muita expansão, o Estado vai passar a pagar as pessoas para conquistar, e com o aumento dessas batalhas, né, como já havia dito, os plebeus eles vão começar a participar, porque não vai ter patrício suficiente para isso. Então os plebeus eles vão ver uma chance de crescer dentro do exército. E aí essas batalhas elas vão fazer com que esses generais eles também comecem a se enriquecer, porque quanto mais terras eles vão conquistando, eles vão tomando para si as riquezas dos lugares em que eles conquistavam.
Então a gente vai ter uma profissionalização do exército e um aumento significativo da população. E também aqui a gente vai ter um aumento populacional, um aumento de escravos e sem saneamento básico e um alto índice de incêndios, porque as casas elas eram feitas de forma precárias, com palhas. Então a gente vai ter muitos incêndios acontecendo, muitos conflitos internos acontecendo nesse período. Só que aqui a economia aqui vai ser uma economia de expansão, uma economia que ela vai crescer de acordo com a expansão de Roma, ela vai se basear nesse expansionismo, porque quando ela vai conquistando, ela vai tomando para si as terras e tudo que há nela e revendendo aquilo que elas conquistavam. Então, Roma ela vai acabar tendo sua economia baseada nesse expansionismo. E essa sociedade vai ser uma sociedade de classe. Não vai ser uma sociedade estamental, vai ser uma sociedade onde existe a possibilidade de se mudar. Um escravo ele pode ser livre, um escravo ele pode ser até adotado por seu dono. Então existe essa possibilidade aí de mudança social. Aí a gente vai ter as reformas conhecidas como as reformas dos irmãos Crato. Os irmãos Cratos, primeiramente a gente vai ter o Tibério Crato. Tibério Crato, ele vai participar da tribuna da plebe. Como eu já havia falado, a gente sempre vai ter um representante da plebe, que foi uma conquista da plebe, né? Então ele vai propor uma reforma agrária. O que é reforma agrária? A reforma agrária nada mais é do que pegar toda aquela terra obsoleta que não está sendo utilizada e dividir entre as pessoas que precisam. Só que falar em reforma agrária para quem tem terra é a mesma coisa de pedir para morrer. Porque, gente, reforma agrária para os detentores de terra era um absurdo. E isso, até hoje, se vocês forem olhar dentro da história, é um absurdo para pouquíssimas pessoas. Então, quando o Tibério Crato falou sobre reforma agrária, porque ele trouxe ali, mostrando que era direito da plebe possuir as terras que tinham sido conquistadas, que até então os aristocratas estavam tomando para si, eles acharam aquilo um absurdo. Então, eles simplesmente mandaram matar o Tibério Crato. Só que o seu irmão, 10 anos depois, ele vai conseguir implantar essa reforma em 2 lugares, só que 2 lugares bem distantes ali da capital. E ele também vai fomentar a lei da fomentária, que era controlar o preço do pão. Ele observa que o pão é a base da alimentação da população. Então ele começa a criticar essa diferença de preço que existe. Então ele vai começar a colocar um preço fixo para o pão. Então ele já está fazendo muitas reformas aí para a plebe em que os patrícios já estão insatisfeitos, e ele sabia que uma hora ou outra ele iria ser condenado por isso. E existe relatos de que ele tentou dar um golpe de estado, e isso foi a gota d'água. Então ele iria ser assassinado, só que antes dele ser assassinado, há relatos de que ele pediu para o seu próprio escravo matar ele para que ele não fosse assassinado por outra pessoa. Isso seria uma forma de escolher como ele iria morrer. Então ele também vai morrer. E aí a gente vai ter várias revoltas. Então a gente vai ter também revoltas escravistas. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem até um seriado que fala sobre Espartaco, que é uma das revoltas bastante famosas de escravos, que é a revolta do Espartaco, que ele vai liderar vários escravos em Roma para poder lutar contra os seus amos, e é uma das revoltas mais famosas. A gente também vai começar, a partir desse momento, que os plebeus vão começar a ficar muito insatisfeitos por tudo que eles colocarem em pauta serem negado, e as pessoas que estão lá para trazer as ideias dele ativa serem perseguidos. Então os patrícios eles vão perder um pouquinho da influência que eles têm para os generais. Aqui nesse momento a gente vai ver os generais entrando em cena. Aqueles generais que estavam crescendo, que estavam enriquecendo dentro do exército, eles começam a querer ter participação política. Eles têm o direito de ter participação política, mas até então eles não tinham um interesse muito forte na participação política. Aqui a gente vai ter também uma quebra dentro dos próprios patrícios. Existem os patrícios novos, que têm umas ideias diferenciadas, e aqueles patrícios mais antigos, que vão se dividir entre 2 partidos, que é o Partido Popular, que de popular mesmo não tem muita coisa, e os partidos aristocratas, que eles vão se dividir. E aí a gente vai ter os generais ganhando espaço. O general que vai iniciar
essas conquistas vai ser o general Caio Mário. O general Caio Mário, ele já era um aristocrata, ele tinha muitas terras, ele consegue conquistar o apoio popular dos plebeus e também consegue conquistar o apoio aí, porque ele vai conquistar várias terras, então ele vai conseguir espaço dentro do Senado. Ele vai ser um dos generais de maior prestígio. E ele vai conseguir governar aí ele vai conseguir governar mais de 6 vezes consecutivas. E nos anos 60 a.C., os generais de maior prestígio que a gente vai ser o general Pompeu, que ele vai vencer batalhas na região da Ibéria, o general Júlio César, que vai ser o sobrinho do general Mário, ele vai vencer batalhas em Gália, ele vai conseguir espaço dentro do Senado também, e o general Licínio Crasso, que ele vai vencer o exército lá dos escravos de Esparta, que eu já havia falado. Então ele vai matar mais de 6.000 escravos, e ele vai crucificar todos esses escravos na estrada, para que todo mundo pudesse ver o que aconteceria com os escravos caso eles tivessem outra rebelião. Então esses 3 caras, eles vão começar a ganhar respaldo dentro do Senado e eles vão entrar em acordo, porque eles estavam ali sempre competindo entre si. E eles perceberam que era muito melhor eles se aliarem do que eles ficarem brigando entre si. E aí a gente vai ter o primeiro triunvirato. Por que a gente chama de triunvirato? Até então no Senado era eleito 2 pessoas para tomar conta. E aqui a gente vai ter 3 cônsules tomando conta. Por isso que a gente chama de triunvirato. Esse triunvirato ele vai durar de 60 a.C. até 53 a.C. São cônsules que eles vão governar sem depender do Senado. Vai ser uma aliança política que ela vai ser estabelecida entre o Júlio César, o Pompeu e o Mário Crácio. Cada um, eles vão entrar em acordo. O Júlio César vai tomar conta da Gália, que é a conquista que ele fez, que ele está em processo. Pompeu da Ibéria e o Crasso do Oriente. Essa aliança ela vai ser feita também por intermédio de um casamento. Da filha de Júlio César vai casar com o Pompeu, para poder fixar essa aliança. O casamento aqui, gente, não é os casamentos aqui eles não aconteciam por amor e etc. Era mais um contrato mesmo de aliança que se fazia entre as famílias. Após a morte do Crasso, o Crasso ele vai morrer no Oriente, uma morte assim considerada bem tola. Inclusive existe até o ditado de erro crasso, que é conhecido como erro bobo, justamente por causa da morte do Crasso no Oriente. Só que quando ele morrer, a gente vai deixar de ter 3 pessoas no poder e voltar a ter duas pessoas. Isso vai fragilizar ainda mais após a morte da esposa do Pompeu, que era a filha do Júlio César. Então eles não tinham mais nenhum motivo para continuarem aliados, se eles já não se gostavam muito. Então o César e o Pompeu, eles vão desfazer essa aliança e vão tornar inimigos. E um momento crucial disso é quando o Júlio César está voltando da Gália e existia um acordo em que nenhum deles poderiam entrar com seu exército dentro dos territórios do outro. E ele entra com o exército dele dentro do território de Pompeu. E o Pompeu acha aquilo um absurdo, que ele está quebrando as leis. E ele fala até uma célebre frase, que em latim é essa frase aqui, que ela nada mais quer dizer do que os dados estão lançados, a sorte está lançada. E ele entra nas terras do Pompeu. E o Pompeu começa a fazer a cabeça do Senado, dizendo que o Júlio César está vai tentar impor um império, vai tentar tomar o poder. Então o Senado e o Pompeu eles se aliam contra o Júlio César. Só que o Júlio César ele vai ter muito clamor popular. E aí o Júlio César contra o Senado e o Pompeu ele vai vencer, tanto pela questão bélica, né, pela questão das suas batalhas. Ele vai conseguir derrotar o Pompeu. O Pompeu ele vai fugir para o Egito, mas quando ele chegar no Egito ele vai ser morto pelo Ptolomeu 13º. E então o César ele vai começar uma nova fase política, gente. Essa nova fase política em que o César vai governar vai ser conhecida como uma fase de autocracia. Não confunda com o império. O Júlio César não foi um imperador, ele não foi o primeiro imperador. Há quem diga que ele foi o primeiro imperador, mas ele não foi. Ele simplesmente começou a governar sem comprometimento. Ele não tinha comprometimento nem com o Senado, nem com os plebeus, nem com os cavaleiros, ou mesmo com a República. Mas ele não instituiu um império.
O Júlio César ele vai assumir para si vários cargos. Ele vai começar a comandar tanto os cônsulos como também vai ser um comandante militar. Ele vai querer comandar tudo. E durante o governo dele ele vai distribuir terras. Ele vai também diminuir o desemprego, porque ele vai exigir que os pecuaristas tivessem pelo menos 1/3 dos seus empregados com pessoas livres. Ele vai estender também cidadania romana para muitas terras ali nas províncias da Península Itálica. Então ele vai ter... Aqui é um pouco das coisas boas em que ele conseguiu construir. Só que isso fazer com que o Senado começasse a temer demais o Júlio César, medo do que ele fechasse o Senado e diminuísse o poder do Senado. Então, em 15 de março de 44 a.C., o César ele vai ser assassinado por um grupo de senadores no Senado. Cerca, se eu não me engano, 20 e poucas facadas 23 facadas ele vai levar ali dentro do Senado. E existe até uma célebre frase que ele fala assim: até tu, Brutus, que não há relatos com certeza de que ele falou isso, mas isso se tornou muito conhecido porque Brutus era um cara de confiança dele e ele estava lá junto com os senadores que assassinaram Júlio César. E assim acaba aí o governo de Júlio César. Aí a gente vai ter um segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato, ele vai vir após a morte de Júlio César por pessoas que eram a favor do Júlio César. A morte do Júlio César não garantiu essa restauração aí do poder do Senado. Eles mataram o Júlio César, só que as ideias de Júlio César, as pessoas que eram pró-Júlio César também tentaram continuar aquilo que ele tinha começado. E aí a gente vai ter o cônsul Marco Antônio, Caio Otávio e o general Lépido, que eles também vão se unir e se impor para criar um segundo triunvirato. E aí o Marco Antônio, eles vão também entrar aquele mesmo acordo, cada um ficar com uma parte aí do Império, com a parte aí de Roma. Cada um vai ficar, o Marco Antônio vai ficar com o lado oriental, o Otávio com o lado ocidental. O Lépido ele não vai chegar a governar porque ele vai ser afastado em 33 a.C. É um pouco questionável os motivos que ele tenha se afastado. O Otávio ele vai destituir o Lépido dizendo que ele tinha uma intenção de se voltar, de tomar o poder, né, de dar um golpe no poder, mas isso parece mais um contragolpe do que realmente de fato se ele tentou se voltar contra eles. O fato é que ele foi afastado. E quando ele foi afastado, a gente vai ter aquela velha briga entre os dois, o Marco Antônio e o Caio Otávio. Eles vão brigar entre si. A gente tem até um acordo também feito com eles, a questão do Marco Antônio ter se casado com a filha do Caio Otávio, só que o Marco Antônio vai abandonar a mulher dele e vai fugir para a África, ali no Egito. No Egito, o Marco Antônio ele vai viver com a Cleópatra, a famosa Cleópatra, que a gente conhece muito bem. Inclusive tem um filme sobre a história da Cleópatra, eu aconselho vocês a assistirem. E aí, essa desavença entre os dois, ela vai perpetuar até que o Otávio vai invadir o Egito, e o Marco Antônio, já sabendo disso, já sabendo que ele ia perder, porque ele já tinha perdido outras batalhas contra o Otávio, ele vai esperar a morte chegar. Só que um dos motivos maiores para que o Otávio se voltasse contra, na verdade, um dos argumentos que ele utilizava é que o Marco Antônio estava deslumbrado pelos deuses do Egito, profanando os deuses romanos, e que a Cleópatra estava fazendo a cabeça dele, que a Cleópatra era uma bárbara, uma bruxa. E a Cleópatra, percebendo isso, ela pensa num motivo de que ele acreditasse que ela tivesse morrido. Então ela vai fraudar sua morte, só que o Marco Antônio não vai saber que isso foi uma fraude. Ele vai pensar que era verdade, e aí ele pensa que a Cleópatra morreu, então ele vai se suicidar. Ele vai dar um golpe de faca no estômago e vai se suicidar. Só que a Cleópatra esqueceu, né, de avisar pro cara que ela não tinha morrido, e quando ela vê o Marco Antônio morto, ela não vê motivos para viver. E sabendo que o Otávio tá vindo, então ela também comete suicídio. Não se sabe como, existe relato de que ela foi picada por uma cobra ou que ela tomou veneno de cobra. Não sabe exatamente a causa da morte dela, não tem perfurações, mas acredita que ela tomou um veneno e que ela também morreu. Parece um filme, né? Enfim, virou um filme. Então o Otávio ele passa a ser um governador absoluto. Quando ele passa a ser um governador absoluto, ele
a população clama ele como Otávio Augusto. Augusto é um termo que se usa para venerável, é um termo como divino, chamado de divino. Então ele vai proclamar para si também a divindade. E quando ele proclama para si a divindade, aqui a gente vai ter o início do império. Ele vai se tornar imperador e vai ser a representação dos deuses na Terra. Isso a gente vai falar na próxima aula, quando a gente vai falando sobre o Império Romano de fato. Agora a gente vai recapitular um pouco sobre tudo que a gente falou até agora. Bem, quando se fala de República Romana, a gente lembra o quê? Que o regime político ele vai passar de uma monarquia para uma república, um período em que o poder ele vai sair das mãos de uma única pessoa e vai passar para as mãos dos aristocratas, que são os patrícios. Vai ser um período de muitos conflitos internos, mas também vai ser um período de expansão, um período de maior expansão, além dos conflitos internos. Vai ser um período de militarização. Aí no finalzinho da República a gente vai ter esse crescimento da militarização, os generais vão ganhar espaço no finalzinho da República. E vai ser a queda, quando a gente tem a queda aí da República, vai ser uma queda que vai durar mais de 500 anos, na verdade. E com a queda da República, a gente tem aí um período de quase 500 anos. E vai ser o início do Império, com o primeiro imperador sendo Otávio Augusto. O primeiro imperador não é o Júlio César, é Otávio Augusto. Aqui é uma imagenzinha da série Império Romano que eu aconselho vocês a assistirem, uma série documental, que ela traz não só essa parte seriada, toda romantizada, como também traz historiadores comentando os fatos. Eu aconselho muito que vocês assistam. Então, gente, é isso. A gente se vê na próxima aula com algumas questões. Eu vou deixar as questõezinhas para o final dos estudos para que a gente resolva junto mais questões, trazendo todas as partes sobre Roma. Até a próxima!